Um fazendeiro milionário enforcou sua esposa por ser estéril, até que um vaqueiro solitário reagiu com uma fúria que abalou todo o sertão. A corda rangia contra o galho da jurema, balançando ao vento da caatinga como um pêndulo marcando os últimos segundos da vida de uma mulher inocente. Seus pés mal tocavam o chão de terra batida, dedos arranhando a poeira enquanto lutava por um ar que nunca mais encheria seus pulmões. A multidão observava em silêncio assombrado, rostos congelados pelo horror e descrença. Acima de todos, na varanda de sua casa grande, como um coronel observando seus domínios, estava o barão do gado Joaquim Moreira. Seus olhos frios não mostravam remorso pela mulher que o havia amado durante 7 anos áridos. O sol do meio-dia castigava o terreiro onde a justiça havia se transformado em vingança. O vento assobiava entre os galhos da jurema, carregando o cheiro de mandacaru e o gosto amargo da injustiça. Naquele momento, com a morte dançando numa corda e o mal vestindo terno de linho branco, uma pergunta ardia no coração de cada pessoa. Quando a riqueza se torna juiz, júri e carrasco, quem tem coragem de se levantar contra ela? Mas a 30 metros dali, uma figura solitária permanecia imóvel em seu cavalo, mãos calejadas segurando as rédeas de couro com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos como osso. Poeira rodopiava ao redor dos cascos do animal enquanto sentia a raiva de seu cavaleiro. Uma fúria tão profunda que parecia fazer tremer o próprio chão sobre eles. O rosto curtido do vaqueiro permanecia impassível como pedra, mas seus olhos ardiam com o tipo de fogo que podia queimar impérios inteiros. E o que aconteceu no próximo batimento do coração traria um acerto de contas que este sertão amaldiçoado lembraria por gerações. 3 dias antes, o sol havia nascido sobre Curralinho como sempre fazia há uma década, indiferente ao sofrimento que fermentava na casa mais rica da região. Miguel Santos cavalgava pela estrada de terra em direção à cidade, os cascos de seu cavalo batendo um ritmo constante contra o chão endurecido. O mesmo ritmo que seguia todas as manhãs há 2 anos desde que chegara a este canto do sertão baiano, carregando apenas o rifle de seu pai e um coração cheio de fantasmas que não conseguia deixar para trás. A cidade se estendia diante dele como uma contradição escrita em taipa e tijolo. De um lado, as casas grandes com varandas sombreadas e jardins bem cuidados, onde moravam os que tinham prosperado com o gado de Moreira. Do outro, casebres de adobe abrigavam os vaqueiros que haviam construído o império de Joaquim uma vez por vez. Miguel havia escolhido seu lado há muito tempo. Um quarto modesto atrás da bodega do seu Antônio, pago com trabalho honesto domando cavalos para quem quisesse pagar um preço justo. Havia aprendido a não fazer perguntas sobre os gritos que às vezes ecoavam da casa grande depois da meia-noite. Aprendido a não se perguntar por que a esposa do coronel, Maria das Dores, aparecia em público com roxos que ela dizia serem de quedas desajeitadas. Em uma cidade onde Joaquim Moreira era dono do delegado, do juiz e de metade dos negócios da rua principal, curiosidade era um luxo que a maioria não podia se dar. Mas Miguel Santos nunca havia sido como a maioria. Enquanto amarrava seu cavalo no poste em frente ao armazém do seu Chico, uma confusão estourou perto da praça. Vozes se ergueram em discussão acalorada, e Miguel se viu atraído pelo som, apesar de todo o instinto lhe dizendo para cuidar da própria vida. Se histórias como esta tocam seu coração, considere se inscrever para não perder a próxima. A multidão havia formado um círculo ao redor de 2 figuras. Joaquim Moreira, resplandecente em seu terno de linho branco e corrente de ouro no colete, e sua esposa Maria das Dores, que se ajoelhava na poeira como uma penitente, buscando perdão por pecados que nunca cometera. Seu vestido antes bonito estava rasgado e manchado, seus cabelos castanhos desalinhados, seus olhos verdes vermelhos de lágrimas que há muito haviam secado. 7 anos! A voz de Moreira ecoou pela praça, carregando a autoridade de um homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos. 7 anos eu esperei por um herdeiro, e o que você me deu?
Nada além de promessas vazias e meses estéreis. A voz de Maria das Dores mal se ergueu acima de um sussurro, mas no silêncio do sertão, cada palavra cortou como lâmina. Joaquim, por favor, o doutor disse que ainda há esperança. Podemos tentar de novo. Tentar de novo? O riso de Moreira não tinha calor, apenas o cálculo frio de um negociante cortando suas perdas. Já investi tempo demais num investimento sem retorno. Um homem na minha posição precisa de filhos para carregar seu legado, não de uma mulher que não consegue cumprir seu dever mais básico. Miguel sentiu sua mandíbula se contrair enquanto observava a cena se desenrolar. Ao redor da praça, os moradores desviavam os olhos, de repente encontrando grande interesse na poeira a seus pés ou nas nuvens se formando no horizonte. O delegado Benedito estava por perto, sua estrela de lata brilhando ao sol, mas sua mão permanecia longe da arma. Em Curralinho, a palavra de Joaquim Moreira era lei, e a lei já havia dado seu veredito. Levante-se, Moreira ordenou, e quando Maria das Dores lutou para se erguer, ele agarrou seu braço com força suficiente para deixar marcas de dedos em sua pele pálida. Caminhe com dignidade para seu julgamento, ou seja arrastada como o fracasso que você é. A multidão se abriu quando Moreira conduziu sua esposa em direção à velha Jurema, que estava na praça desde antes da primeira casa ser construída em Curralinho. Seu tronco massivo havia testemunhado incontáveis estações, mas nunca fora chamado a testemunhar tamanha crueldade calculada. De uma carpintaria próxima, os homens de Moreira emergiram carregando corda e madeira. Seus rostos sombrios, mas seus movimentos eficientes. Haviam sido bem pagos por seu silêncio e seu serviço. A mão de Miguel deslizou instintivamente em direção ao cinturão. Depois parou. Um homem contra um exército? O que poderia conseguir além de sua própria morte? Mas, enquanto observava Maria das Dores tropeçar para a frente, aceitando seu destino com a graça resignada de uma mulher que havia sido quebrada aos poucos durante 7 anos longos, algo antigo e primitivo se agitou em seu peito. A voz de seu pai ecoou através dos anos. Filho, chega um momento na vida de todo homem quando ele tem que escolher entre o que é seguro e o que é certo. A escolha segura vai deixar você dormir à noite, mas a escolha certa vai deixar você se olhar no espelho de manhã. Mas sua bondade logo convocaria algo muito maior que gratidão. Ao meio-dia, a forca improvisada estava completa sob os galhos espalhados da Jurema. Moreira não havia poupado gastos em sua crueldade teatral. A plataforma era de madeira sólida, a corda profissionalmente trançada, o laço amarrado com a precisão de um homem que havia supervisionado incontáveis projetos de construção. Ele se postou diante da multidão reunida como um promotor apresentando seus argumentos finais a um júri que já havia sido comprado. Cidadãos de Curralinho, começou, sua voz carregando facilmente pela praça. Hoje, vocês testemunham a justiça servida de acordo com a lei natural. Uma mulher que não pode dar filhos não é esposa de verdade. Ela é um fardo, uma ferramenta quebrada que não serve para nada. Dei a Maria das Dores Moreira toda a oportunidade de cumprir suas obrigações, e ela falhou completamente. Maria das Dores estava na plataforma com as mãos amarradas às costas, o rosto pálido, mas a espinha reta. O que quer que Joaquim Moreira tivesse tirado dela ao longo dos anos, ele não havia conseguido quebrar completamente seu espírito. Seus olhos encontraram os de Miguel através da multidão, e por um momento o tempo pareceu parar. Naquele olhar, ele viu não súplica ou desespero, mas uma aceitação tranquila que de alguma forma fazia sua dignidade brilhar mais forte que o ouro de seu marido. A pena por tal fracasso, Moreira continuou, é a remoção desta vida, para que eu possa encontrar uma esposa capaz de me dar os filhos que preciso. Que isto sirva de lição para qualquer mulher que pense que casamento é sobre qualquer coisa além de dever e produção.
Miguel sentiu o peso de cada olho que se recusava a encontrar o de Maria das Dores, cada voz que permanecia silenciosa diante de tamanha injustiça monstruosa. O delegado limpava as unhas com indiferença estudada. O padre Antônio murmurava orações baixinho, mas não fazia movimento para intervir. Os moradores arrastavam os pés e sussurravam entre si, mas nenhum ousava desafiar um homem que controlava seus sustentos com um movimento de caneta. Você defenderia uma mulher inocente aqui ou ficaria quieto para salvar seu próprio pescoço? A pergunta ardia na mente de Miguel enquanto os homens de Moreira posicionavam o laço ao redor do pescoço delicado de Maria das Dores. Mas então, da multidão, uma voz se ergueu acima do vento do sertão. Era áspera e gasta, como couro que havia sido amolecido por anos de uso duro, e carregava o tipo de autoridade que vinha não da riqueza ou posição, mas de uma vida inteira se levantando quando se levantar importava. Chega! Toda a cabeça se virou em direção ao som, e Miguel percebeu com uma mistura de surpresa e inevitabilidade que a voz era a sua própria. Ele avançou através da multidão, suas botas batendo na plataforma de madeira com o ritmo sólido de um homem que havia feito sua escolha e a levaria até qualquer fim que o aguardasse. Os olhos de Moreira se estreitaram enquanto estudava este desafiante inesperado. Senhor Santos, não é? Acredito que você trabalha domando cavalos para minha fazenda. Talvez tenha esquecido seu lugar na ordem natural das coisas. Miguel subiu os degraus da plataforma com lentidão deliberada, sua mão repousando casualmente no cinturão. Talvez você tenha esquecido o seu, Moreira. Da última vez que verifiquei, assassinar mulheres inocentes não fazia parte de nenhuma ordem natural que eu reconheça. A multidão prendeu a respiração, enquanto dois mundos colidiram naquela plataforma de madeira. Riqueza e princípio, corrupção e coragem. O velho jeito do mais forte tem razão contra algo mais novo e infinitamente mais perigoso para homens como Joaquim Moreira. Ao redor da praça, janelas se abriram enquanto pessoas se debruçavam para testemunhar o que poderia ser o confronto mais importante na história de Curralinho. Este é um assunto de família, Moreira disse, sua voz baixando para o tom baixo e perigoso que usava quando negociava com rivais nos negócios. Vá embora, vaqueiro! E esqueceremos este momento de loucura temporária. Miguel balançou a cabeça lentamente, nunca tirando os olhos do rosto de Moreira. Não posso fazer isso. Veja, de onde eu venho, temos um ditado sobre homens que machucam mulheres e crianças. Chamamos eles de covardes, e não deixamos covardes se esconderem atrás de seu dinheiro quando o dia do julgamento chega. E naquele silêncio, a cidade inteira prendeu a respiração, esperando para ver se a coragem de um homem poderia enfrentar um império construído sobre medo e ouro. O sol da tarde batia impiedosamente na praça da cidade, transformando a plataforma de madeira num forno que parecia assar o ódio irradiando entre Miguel Santos e Joaquim Moreira. Suor se formava na testa de ambos os homens, mas nenhum cedia terreno no confronto que havia transformado uma execução pública em algo muito mais perigoso. Um desafio à própria fundação do poder em Curralinho. Os homens de Moreira começaram a se mexer nervosamente, suas mãos deslizando em direção a armas que nunca esperaram ter que sacar. Eram vaqueiros e capangas contratados, acostumados a intimidar pequenos fazendeiros e comerciantes que deviam dinheiro ao patrão. Não eram pistoleiros, e o cálculo frio nos olhos de Miguel Santos sugeria que ele certamente era. Você está cometendo um erro que vai lhe custar tudo, Moreira disse, sua voz tensa com raiva mal controlada. Eu sou dono desta cidade, Santos. Sou dono do delegado, do juiz, do banco e de todo o negócio que importa. Me contraria aqui e você se verá corrido da Bahia antes do pôr do sol. A resposta de Miguel foi tão baixa que as pessoas na multidão tiveram que fazer esforço para ouvir. Mas as palavras carregaram pela praça como trovão rolando sobre colinas distantes.
Então, acho que chegou a hora desta cidade ter um novo dono. A declaração atingiu os moradores reunidos como um golpe físico. Por anos, haviam aceitado a dominância de Joaquim Moreira como um fato da natureza, imutável como o vento do sertão ou o ciclo das estações. A ideia de que um homem, um andarilho sem família, sem fortuna, sem conexões políticas, pudesse desafiar essa ordem parecia impossível. No entanto, ali estava ele, com nada além de coragem e um cinturão, fazendo o império de Moreira parecer subitamente frágil. Maria das Dores observava o confronto se desenrolar com crescente espanto. 7 anos de casamento haviam-lhe ensinado a reconhecer medo nos olhos de seu marido, e ela estava vendo isso agora pela primeira vez. Não medo de dano físico, Moreira tinha capanas e pistoleiros contratados para lidar com isso, mas medo de algo muito mais perigoso. O medo de um homem que havia construído sua vida controlando outros através de intimidação, de repente perceber que intimidação tinha limites. "Delegado Benedito!" Moreira gritou, sua voz rachando ligeiramente sob a pressão. "Prenda este homem por interferir em procedimentos legais!" Benedito avançou relutantemente, sua estrela parecendo pesar muito em seu peito. "Ora, Miguel, você sabe que eu não quero problema aqui. Por que não desce dessa plataforma e deixa o senhor Moreira cuidar dos seus negócios?" Os olhos de Miguel nunca deixaram o rosto de Moreira enquanto respondia. "Delegado, estou curioso sobre uma coisa. Me mostre o mandado para esta execução. Me mostre os registros do julgamento. Me mostre um papel legal que diga que Joaquim Moreira tem o direito de assassinar sua esposa em plena luz do dia." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Benedito empalideceu quando percebeu a armadilha em que havia caído. Em todos seus anos fazendo vista grossa enquanto Moreira dobrava a lei à sua vontade, nunca fora forçado a confrontar o fato simples de que alguns atos não podiam ser legalizados, não importa quanto dinheiro os apoiasse. "Este é um assunto privado de família." Moreira começou, mas Miguel o interrompeu com uma risada que não tinha humor algum. "Privado? Você construiu uma forca na praça da cidade, convidou toda a população para assistir e fez um discurso sobre lei natural. Isso não me parece muito privado." A voz de Miguel ficou mais dura a cada palavra. O que parece é um covarde tentando esconder assassinato atrás de palavras bonitas e ternos caros. "Se você estivesse nesta multidão, falaria em favor da justiça ou ficaria calado para proteger sua própria segurança?" A pergunta pairava no ar do sertão pesada como as nuvens de tempestade se aproximando. Foi então que o trovão começou. De início, parecia tempo distante vindo das colinas do oeste, mas conforme o som ficou mais próximo, a multidão começou a reconhecê-lo pelo que realmente era: cascos de cavalos. Dezenas deles, aproximando-se de curralinho a galope que sugeria salvação ou desgraça, dependendo de que lado do confronto você se encontrava. Miguel sentiu seu coração afundar quando reconheceu os cavaleiros coroando a colina que dominava a cidade. Soldados da polícia militar, suas estrelas brilhando no sol da tarde, seus rifles segurados prontos para problemas. Atrás deles cavalgavam a companhia de soldados do exército, o tipo de força esmagadora que o dinheiro de Moreira podia comprar quando a aplicação da lei local se mostrava insuficiente. "Está vendo, Santos?" A confiança de Moreira retornou quando os cavaleiros entraram na praça da cidade. "Mandei palavra para a capital estadual esta manhã. Estes homens vieram para garantir que lei e ordem sejam mantidas em Curralinho, e isso significa proteger cidadãos de andarilhos perigosos que ameaçam a paz." O sargento líder desmontou com precisão militar, suas esporas tilinteando enquanto se aproximava da plataforma. Sargento Manuel Oliveira era um homem cuja reputação o precedia. 30 anos trazendo ordem para território sem lei, com um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra curtida e olhos que não perdiam nada. "Senhor Moreira", Oliveira disse, tocando respeitosamente seu chapéu. "Recebemos seu telegrama sobre uma perturbação ameaçando a ordem civil. Confio que chegamos a tempo de prevenir quaisquer incidentes infelizes." Miguel sabia que estava derrotado.
Um homem contra soldados estaduais e militares federais era suicídio, não heroísmo. Mas quando se preparava para descer da plataforma e aceitar quaisquer consequências que o aguardassem, Maria das Dores Moreira fez algo que mudou tudo. Ela falou. Sargento Oliveira, ela disse, sua voz clara e forte apesar do laço ainda ao redor de sua garganta. Eu sou Maria das Dores Moreira e tenho algo que estes homens precisam ouvir antes que alguém mais morra hoje. Oliveira pareceu confuso. Senhora, não tenho certeza se este é o momento. É exatamente o momento, Maria das Dores interrompeu. E de repente ela não soava nada como a mulher quebrada que havia se ajoelhado na poeira uma hora antes. Veja, sargento, meu marido tem dito às pessoas que sou estéril, que falhei em lhe dar filhos, mas essa não é a verdade completa. A multidão se inclinou para frente, sentindo que algo momentoso estava prestes a ser revelado. Até Moreira parecia incerto, talvez se perguntando que segredos sua esposa poderia ter mantido escondidos durante 7 anos de casamento. Maria das Dores continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. A verdade é, sargento Oliveira, que eu engravidei, 3 vezes na verdade. Cada vez, os punhos de meu marido fizeram com que essas gravidezes não sobrevivessem. E naquele momento, toda a fundação da justificativa de Joaquim Moreira desmoronou como uma casa construída na areia. A revelação atingiu a multidão como uma onda física. Mulheres ofegaram e cobriram as bocas em horror. Homens que estavam olhando para suas botas, de repente encontraram coragem para encontrar os olhos de Maria das Dores. Até os próprios capangas de Moreira começaram a se afastar de seu patrão, como se sua culpa pudesse ser contagiosa. A expressão do sargento Oliveira se transformou de profissionalismo educado para fúria fria. A senhora está dizendo que seu marido a espancou enquanto carregava os filhos dele? 3 vezes, Maria das Dores repetiu, sua voz firme como granito. A primeira foi 2 anos depois do nosso casamento. Eu estava de 4 meses quando ele entrou numa fúria por causa de alguns negócios de gado que deram errado. Ele usou os punhos e as botas até o sangramento começar. Depois, me trancou no meu quarto até passar. O rosto de Moreira havia ficado branco como algodão recém-colhido. Ela está mentindo. A mulher claramente perdeu a cabeça por causa do estresse. A segunda vez foi há 3 anos, Maria das Dores continuou, ignorando os protestos de seu marido. 5 meses grávida. Ele disse que o bebê estava me deixando fraca e inútil, que gravidez era só desculpa para preguiça. Me bateu com um chicote até eu perder aquela criança também. Miguel sentiu algo frio e perigoso se estabelecendo em seu peito, enquanto ouvia o depoimento de Maria das Dores. Ao redor da praça, o humor da multidão estava mudando como o vento antes de tempestade. Estes não eram apenas atos aleatórios de crueldade. Eram atos calculados de maldade que revelavam a verdadeira natureza do homem que havia governado sua cidade através de medo e intimidação. E a terceira? Sargento Oliveira perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Inverno passado, Maria das Dores disse. Eu estava de 6 meses, longe o suficiente para sentirmos o bebê se mexendo. Achei que talvez desta vez fosse diferente. Achei que talvez se tornar pai o mudaria. Ela fez uma pausa, e quando continuou, sua voz carregava 7 anos de dor acumulada. Em vez disso, ele disse que não podia arriscar ter uma criança que pudesse ser fraca como sua mãe. Me bateu com um atiçador da lareira até o bebê parar de se mexer dentro de mim. O silêncio que se seguiu foi tão completo que parecia engolir o próprio som. Até o vento havia parado de soprar, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração diante de tamanha revelação monstruosa. Sargento Oliveira se virou para enfrentar Moreira com a expressão de um homem que havia visto toda forma de maldade humana, mas ainda encontrava novas profundezas para se chocar. Senhor, estas são acusações sérias. Assassinato infantil, agressão, tentativa de homicídio. Se mesmo metade do que esta mulher diz for verdade, o senhor está olhando para uma corda federal. A compostura de Moreira finalmente rachou completamente.
Vocês não podem acreditar nela. Ela é uma mulher histérica tentando se salvar de punição legal. Eu tenho direitos, eu tenho propriedades, eu tenho investimentos que valem milhões. Você não tem nada, Miguel Santos disse baixinho, e de alguma forma sua voz carregou mais longe que os gritos de Moreira. Um homem que assassina seus próprios filhos perdeu todo o direito de se chamar humano. Oliveira assentiu sombriamente. Estou o prendendo, Joaquim Moreira. As acusações são múltiplos assassinatos, agressão com intenção de matar e conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. Mas Moreira não havia terminado. Com a fúria desesperada de um animal encurralado, ele investiu para a pistola em seu cinto. Não serei destruído por uma mulher estéril e um vagabundo. O tiro que se seguiu ecoou pela praça como trovão, mas não veio da arma de Moreira. Miguel Santos estava com seu revólver ainda fumegando na mão, sua expressão tão calma quanto um homem discutindo o tempo. A 10 metros de distância, Joaquim Moreira jazia esparramado na poeira, seu terno de linho branco arruinado pela mancha crescente de seu próprio sangue. Seu relógio de ouro havia parado de fazer tic-tac, marcando o momento exato quando seu império de crueldade finalmente encontrou seu fim. Legítima defesa? Sargento Oliveira disse depois de examinar a cena. Moreira sacou primeiro, ameaçou oficiais federais e colocou civis em perigo. Tiro limpo, Santos. Ele olhou para Miguel com algo próximo ao respeito. Embora eu suspeite que você teria encontrado uma razão para derrubá-lo de qualquer forma. Miguel colocou sua arma de volta no coldre e gentilmente removeu o laço do pescoço de Maria das Dores. Suas mãos surpreendentemente gentis para um homem que acabara de matar outro ser humano. Alguns homens precisam morrer, sargento. Joaquim Moreira definitivamente era um deles. Ao redor da praça da cidade, o povo de Curralinho começou a emergir das sombras onde se esconderam por tanto tempo. Mulheres que haviam sofrido em silêncio encontraram suas vozes. Homens que haviam tido muito medo de se levantar descobriram sua coragem. Crianças que haviam crescido que o mais forte tem razão era a ordem natural começaram a entender que, às vezes, apenas às vezes, a justiça podia prevalecer sobre o poder. Conforme o sol começou a se pôr sobre a Bahia, pintando o céu do sertão em tons de ouro e carmesim, Maria das Dores Moreira estava de pé, como uma mulher livre pela primeira vez em 7 anos. A corda que deveria terminar sua vida havia, em vez disso, terminado o reinado de terror de seu marido, e o vaqueiro que havia arriscado tudo para salvar uma estranha havia dado a uma cidade inteira a chance de lembrar como a coragem se parecia. Mas este era apenas o começo de mudanças que ecoariam através de Curralinho por gerações. Nas semanas que se seguiram à morte de Joaquim Moreira, a cidade se transformou como o sertão depois da chuva. A investigação federal revelou corrupção tão profunda e generalizada que metade do governo estadual se viu sob acusação. O delegado Benedito renunciou em desgraça e deixou a Bahia no próximo trem, enquanto o juiz Sebastião foi preso por aceitar subornos e adulterar registros do tribunal. Maria das Dores herdou a vasta fortuna de seu marido, mas, em vez de acumulá-la como o homem que a havia atormentado, ela usou para construir escolas, hospitais e casas para os vaqueiros que haviam trabalhado sob a opressão de Moreira. A fazenda de gado continuou a funcionar, mas agora seus lucros eram compartilhados com a comunidade que a havia construído, em vez de concentrados nas mãos de um homem cruel. E Miguel Santos? Ele comprou um pequeno sítio fora da cidade com o dinheiro da recompensa por capturar os associados corruptos de Moreira, mas não se retirou do mundo como havia feito antes. Em vez disso, se viu atraído para a comunidade que havia ajudado a salvar, tornando-se o tipo de homem que se levantava quando se levantara era necessário, fosse isso parar um cavalo desembestado ou enfrentar o ocasional cangaceiro que pensava que Curralinho poderia ser presa fácil. Em noites tranquilas, quando o vento do sertão carregava o cheiro de mandacaru e flores do campo pela caatinga, Miguel às vezes pensava sobre a escolha que havia feito naquele dia na praça da cidade. O caminho seguro teria sido ir embora, cuidar de seus próprios negócios e evitar problemas.
Mas o caminho certo havia levado a algo que nunca esperara encontrar de novo depois de anos vagando. Um lugar para pertencer, um propósito pelo qual valia a pena lutar. E o conhecimento de que, às vezes, a coragem de uma pessoa pode mudar tudo. A Jurema ainda estava na praça da cidade, mas agora servia a um propósito diferente. Crianças brincavam em sua sombra enquanto suas mães conversavam e riam sem medo. Jovens casais entalhavam suas iniciais em sua casca como promessas de amor que perduraria. E às vezes, quando a luz estava certa e o vento sussurrava através de seus galhos, as pessoas diziam que podiam ouvir um eco daquele dia quando a justiça finalmente chegou a Curralinho. Carregada na voz de um vaqueiro que se recusou a deixar o mal vestir terno de linho e se chamar civilização. Inscreva-se para mais histórias poderosas como esta e clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá. Porque num mundo onde os fortes frequentemente se alimentam dos fracos, todos nós precisamos de lembretes de que coragem não é sobre o tamanho da sua arma ou o peso da sua carteira. É sobre o momento quando você decide que algumas coisas importam mais que sua própria segurança. E que às vezes as batalhas mais importantes são travadas não por glória ou ouro, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. No sertão da Bahia, onde o sol queima sem piedade e a justiça às vezes chega montada num cavalo e carregando um revólver, Miguel Santos provou que um homem comum pode enfrentar um império inteiro quando seu coração está no lugar certo. E Maria das Dores mostrou que até a mulher mais quebrada pode encontrar sua voz quando a verdade finalmente tem chance de ser ouvida. A história de Curralinho se espalhou pelos sertões como fogo na caatinga seca, levando esperança para lugares onde a esperança havia morrido há muito tempo. Outras cidades começaram a questionar seus próprios coronéis. Outras mulheres encontraram coragem para falar contra a violência que sofriam em silêncio. Outros homens comuns descobriram que tinham o poder de fazer a diferença quando escolhiam usar esse poder para o bem. E assim, sob o céu infinito do Nordeste brasileiro, onde as estrelas brilham mais forte que em qualquer outro lugar do mundo, a lenda cresceu de um vaqueiro solitário que não conseguiu ficar calado quando viu uma injustiça tão grande que fez tremer os próprios alicerces do céu. Uma lenda que ainda hoje é contada ao redor das fogueiras, sussurrada nas feiras livres e cantada pelos violeiros que carregam as histórias do povo brasileiro de cidade em cidade. Porque algumas histórias são grandes demais para morrer. E alguns homens são corajosos demais para serem esquecidos.